todo mundo a louve para se salvar, desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento damos início ao 6º dia da novena em preparação à festa de Nossa Senhora de Fátima, chamada assim pela aparição de Maria, Mãe de Jesus, aos 3 pastorzinhos na cidade de Fátima, em Portugal. Hoje, de forma especial, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre esse mistério que se deu em Fátima a partir de algumas perguntas muito simples, mas que vão nos ajudar a aprofundar no conteúdo da mensagem que Nossa Senhora nos deixou através desses pastorzinhos. As perguntas seriam: por que Nossa Senhora resolve aparecer? E se ela resolve aparecer, por que há crianças? E depois, que mensagens ela deixou a essas crianças que poderiam ser aplicadas a nós também hoje, nos dias atuais? Então, partimos da primeira pergunta. Por que Nossa Senhora aparece? Nós sabemos que desde que Jesus nos deu Maria como mãe aos pés da cruz e ao longo de toda a história da Igreja, Maria tem nos acompanhado. É fato. Basta ver os diversos títulos que Nossa Senhora tem e que manifestam os lugares que ela apareceu, como também as virtudes com a qual ela nos atende. Virtudes que lhe são próprias, mas que estão nela a serviço de nós, a nosso serviço. Temos aí Nossa Senhora de Guadalupe, no México, pela aparição na cidade de Guadalupe. Temos a aparição de Nossa Senhora em Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E em relação às virtudes de Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Porta do Céu, enfim, tantos títulos, tantos nomes que manifestam essa grande verdade de que Maria, como mãe, nunca nos deixa só e nos acompanha ao longo de toda a história até que possamos todos juntos estarmos com ela e com seu Filho no céu. Maria, ela aparece porque ela é mãe. Ela aparece porque ela quer cuidar de cada um de nós. Ela aparece porque ela se importa com o nosso bem. E de forma especial com aquele bem maior que é a nossa salvação. A segunda pergunta que nos colocamos é: por que Maria aparece para crianças e não para pessoas adultas ou pessoas que tenham certo tipo de conhecimento que pudesse transmitir o conteúdo das suas mensagens de forma mais certa, de forma mais instruída? Mas não. Maria, em todas as aparições, se não todas, quase todas, né, ela aparece a pessoas simples. Né? Vemos que Nossa Senhora apareceu a Bernadette de Soubirous, né? Nossa Senhora de Lourdes. Bernadette era uma criança também, era uma pastorzinha de ovelhas. E, além disso, Bernadette não tinha estudos. A mesma coisa com San Juan Diego, né, no México, Nossa Senhora de Guadalupe. San Juan era um índio, não tinha, tampouco ele tinha instrução. Em particular, em Fátima, Nossa Senhora apareceu a esses pequeninos para transmitir mensagens muito profundas, muito difíceis de se compreender que uma criança pudesse ser, por si só, transmitir ou entender aquelas verdades que elas estavam transmitindo naquele momento. Por isso, um dos críticos das aparições de Nossa Senhora, ao ver que uma criança de 10 anos, com absoluta falta de instrução, né, transmitindo verdades de fé
muito profundas, ele se convenceu, através disso, da verdade dessas mensagens, da verdade da aparição. Antes de falarmos das mensagens que Nossa Senhora deixou aos pastorzinhos para que eles transmitissem às pessoas que estavam ali na cidade de Fátima, é importante entender um pouco do contexto no qual o mundo e a igreja se encontravam naquele momento. Nós sabemos que as aparições se deram no ano de 1917, mas desde 1914 o mundo se encontrava em guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi estabelecida entre chefes de várias nações, na verdade impérios, com o objetivo justamente de aumentar os seus territórios, as suas posses, os seus bens, né? E independente do preço que isso custasse, né? Levando à morte milhares de pessoas que foram à guerra, destruindo cidades, templos, destruindo famílias pela separação, né? Quando os homens da casa iam à guerra, deixando as mulheres e as crianças sem saber se voltariam, e muitos de fato não voltaram. Vários sacerdotes, seminaristas tiveram que abandonar as igrejas, abandonar a própria formação para poder ir às filas da guerra, né, obrigados a isso. O Papa Bento XV, que era o Papa que pegou parte desse momento, tentou com sua autoridade de Papa, com sua autoridade moral, restabelecer a paz, mas ainda assim se tratou de um momento muito difícil da humanidade, que marcou como sendo a Primeira Guerra Mundial. Além disso, tinha também o fato de que as sociedades estavam num crescente processo de secularização. O que quer dizer isso? Num crescente processo de afastamento de Deus das realidades terrenas, né? Dividiam o que era da vida cotidiana, a realidade da fé se vivia dentro de casa, né? Então, a perda do sentido sobrenatural, a perda do sentido da fé na vida do dia a dia era crescente naquele momento. Esse era o contexto em que as aparições de Nossa Senhora se deram. Diante desse contexto, quais foram as mensagens que Nossa Senhora deixou aos pastorzinhos para que eles transmitissem? Enquanto o mundo acreditava, naquele momento de guerra, na força das armas, Nossa Senhora pedia a todos que estavam ali, através dos pastorzinhos, pedia que acreditassem na força da oração, de modo especial na oração do terço, e pedia a todos ali que rezassem todos os dias o terço para o fim da guerra. Além disso, Nossa Senhora evidenciou através dos pastorzinhos que a causa de todos os males no mundo, naquele momento, era o pecado. E nós sabemos que desde do pecado dos nossos primeiros pais, o mal, a morte entrou no mundo, né? Como causa, como consequência de todos os males, o pecado. Mas ao mesmo tempo, Nossa Senhora quis que os pastorzinhos revelassem às pessoas que ali estavam, e através dela a todos nós, porque a mensagem de Fátima chega até nós hoje, que as pessoas pecam porque esquecem de que elas foram criadas para a eternidade e de que essa vida aqui é curta, é uma passagem somente, e que devemos usar dessa vida, no caso, para conquistar o céu. É verdade que nós temos que conquistar uma boa qualidade de vida, viver bem, aproveitar de forma cristã, né, da criação que nos foi dada justamente para a gente poder aproveitar delas em função de quê? De conquistar o céu. Aproveitar delas para nos tornar pessoas melhores, pessoas semelhantes a Jesus, crescer na nossa semelhança a Jesus através do uso da criação. Só que o que acontecia naquele momento e também acontece nos dias atuais.
As pessoas buscam colocar a própria segurança, o próprio coração nas coisas desse mundo. E o que nesse mundo, que pessoa, que coisa pode nos dar a segurança de que é para sempre? Não existe. Outra coisa que Nossa Senhora expressou, outra verdade, melhor dizendo, que Nossa Senhora expressou aos pastorzinhos para que eles transmitissem a nós, é que as pessoas permanecem também em pecado. Por quê? Porque pensam pouco, refletem pouco sobre o alto preço que custou para Jesus abrir a nós as portas do céu. O alto preço foi a sua encarnação, a sua paixão e a sua morte na cruz. E Nossa Senhora fala que se pensássemos mais nisso, se refletíssemos mais sobre tudo o que Jesus fez para nos abrir as portas do céu, o pecado doeria. Pecar doeria. E para terminar, Nossa Senhora lembrou aos pastorzinhos que o pecado se vence com as virtudes. E de modo especial ela destacou a virtude da pureza, da castidade, a virtude da penitência e a virtude da mortificação, que seria aquela renúncia aos prazeres do mundo, né? E também a renúncia aos vícios em reparação pelos nossos próprios pecados e também oferecendo essas mortificações pela conversão dos pecadores. E aqui entro num fator muito importante que serviu também para garantir a sinceridade dos pastorzinhos ao transmitir essa mensagem de Nossa Senhora. Eles não só transmitiram, mas eles viveram de forma muito coerente e corajosa para crianças que eram, né? Cada uma dessas indicações de Nossa Senhora. Viveram a sua pureza, foram pessoas penitentes e que viveram o sofrimento de forma que poucos adultos ainda hoje vivem, de forma serena, sem deixar de acreditar, sem deixar de esperar e sem deixar de oferecer os seus sofrimentos, né, pelo bem, pela conversão e pela salvação daqueles que estavam distantes de Deus. E agora, para encerrarmos o nosso 6º dia de novena, é importante perguntarmos de que forma podemos aplicar as mensagens de Nossa Senhora de Fátima à nossa realidade hoje. Hoje, como naquela época, nós também estamos vivendo um momento de incertezas, um momento de dor, um momento de perdas de tantas vidas desconhecidas, como também de vidas de pessoas próximas a nós e que nos causam muito sofrimento. E nesse momento, Nossa Senhora vem nos convidar a acreditar também na força da oração. É verdade que nós não podemos ficar de braços cruzados e devemos contribuir com atos de bondade, de solidariedade dentro das nossas possibilidades, mas nós devemos lembrar que nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Então vai chegar um momento em que já os nossos atos não poderão fazer mais. Então não esqueçam, é nesse momento, não só nesse momento, mas de modo especial nesse momento em que a gente experimenta a nossa impotência diante do mal, é que nós temos que ajoelhar e pedir através da nossa oração, acreditando que Deus é capaz, não de fazer aquilo que a gente quer e que pensamos que seja o melhor, mas de tirar desses males um bem maior para todos aqueles que acreditam nele. Então, que possamos, diante dessas incertezas, dessas inseguranças que essa pandemia atualmente nos traz, aproveitar para solidificar, para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Deus, porque Ele é fiel.
E, com uma intercessora como essa que temos ao nosso lado, constantemente agindo em nosso favor, não temos por que desesperar. Esperemos com confiança, assim como ela fez. Igualmente, somos chamados a aproveitar desse momento em que estamos mais reclusos, mais isolados, aproveitar os momentos de silêncio que tenhamos para refletir, reconsiderar como estamos vivendo, que valores têm movido a nossa vida. E aí, aplicar a mensagem de Fátima. Até que ponto o céu, a eternidade, é uma preocupação no meu dia? Ou é algo que eu só penso aos domingos quando eu vou à missa? Também outra chave que Nossa Senhora nos dá em suas mensagens. Contemplar mais a Jesus. Aprender de Jesus como amar. Amar até a morte. Ser fiel ao amor. Amar que é querer o bem, buscar o bem, sem olhar a quem. É dessa forma que Jesus amou. O resto é romance. O resto é novela. Amor cristão, é querer o bem e buscar o bem do outro, independente de quem seja. E se algum dia a gente ainda duvidar de que forma podemos concretizar o amor no nosso dia a dia, olhem para Nossa Senhora. Ela é o exemplo, o maior exemplo, a primeira cristã, digamos assim, da nossa história, e ela nos deu o maior testemunho de como viver a fé, de como viver a esperança, de como viver o amor. Ela, quando Jesus não tinha feito ainda nenhum milagre, ela intercedeu, pediu a Jesus que transformasse a água em vinho, sem nunca ter visto nenhum sinal de Jesus. E assim Jesus o fez. Ela, quando tudo parecia perdido diante da cruz, seu filho seu filho estava morto, Tudo contrário daquilo que o anjo havia anunciado a ela quando Jesus se encarnou no seu ventre, que Jesus seria grande, o Filho do Altíssimo. Ela não via essas promessas serem realizadas ali na cruz. Via totalmente o contrário, mas Maria permaneceu ali, sem deixar de acreditar, sem deixar de esperar. Quando o mundo se fez trevas, na morte de Jesus, Maria foi a única lâmpada que permaneceu acesa. E continuou amando aqueles que crucificaram o seu filho. Porque também nós, ao pecarmos, contribuímos com aquela crucifixão. E ela continua intercedendo e olhando por nós. Maria, exemplo de fé. Maria, exemplo de esperança. Maria, exemplo de caridade. Demos graças a Jesus por nos ter dado tão grande bem. A Virgem Maria, nossa querida Mãe. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vós, sobre a vossa família e permaneça para sempre. Amém. Ave